a Bíblia, ela foi inspirada por Deus. Lembra que a gente falou? Inspirada, ou seja, soprada por Deus. A palavra de Deus, ela foi soprada por Deus aos profetas, sacerdotes, reis, apóstolos que a escreveu, certo? E a iluminação? A iluminação é o ato do Espírito Santo de nos dar o entendimento para conhecermos a palavra. Então, iluminação diz respeito àquilo que o Espírito Santo faz em nossa mente para que nós a entendamos. O que Pedro escreveu? Nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, porque os homens santos falaram inspirados por Deus. Então, ela não é de particular elucidação, porque quem dá a interpretação da Bíblia é o Espírito Santo. Então, a melhor forma de se entender a Bíblia é pedindo ao Espírito Santo que ilumine e abra a nossa mente para o entendimento real das Escrituras Sagradas. Autoridade. A palavra, a Bíblia, ela tem autoridade. E essa autoridade consiste em quê? As Escrituras, desde sua origem, elas tiveram sempre autoridade final e absoluta. A Bíblia é a autoridade suprema da igreja. Ou seja, tudo aquilo que nós falarmos e praticarmos na igreja deve ter base nela. Se não tem, eu tenho que rejeitar, porque isso pode trazer uma heresia. Ou seja, qualquer discussão, a palavra de Deus traz a última opinião, a opinião final. Por isso que todo pastor deve olhar para a palavra como autoridade. O que eu estou querendo dizer com isso? Na época da Reforma Protestante, as decisões, que eu já falei sobre isso, as decisões papais também tinham autoridade. Autoridade igual ao da palavra de Deus para as pessoas daquela religião, dessa religião. As decisões dos concílios também, as bulas papais também, mesmo quando elas se contradissessem. Aí entra a Reforma Protestante com Lutero dizendo sola Scriptura, ou seja, somente a Escritura, somente a Bíblia é a palavra de Deus, só ela tem autoridade. Então, se eu estou em um diálogo com o pastor Reginaldo e nosso diálogo está conflitante, vamos ver o que o texto bíblico diz. Então, a Bíblia tem autoridade no sentido de ela ter a palavra final. Isso desde o início. Tal qual o apóstolo Paulo escreveu, né? Toda a escritura divinamente inspirada é para ensinar, para redarguir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja plenamente perfeito, não é isso? Instruído para toda boa obra. Escola dominical purinho, verdade. No caso, então, ela poderia ter essa autoridade, poderia ter mesmo confrontar a hermenêutica? A hermenêutica é uma ciência voltada, na verdade a hermenêutica nasce na teologia. A hermenêutica é uma ciência voltada à interpretação da Bíblia. Hoje em dia existe a hermenêutica sagrada, que é para a interpretação da Bíblia. São as regras de interpretação da Bíblia. E existe a hermenêutica secular, que serve para a interpretação de qualquer texto, principalmente dos textos antigos e mais complicados de serem
Entendi. Aí assim, quando tem um irmão pregando no texto, Deus ali já está te mostrando de um outro jeito. Você lê o mesmo texto com o irmão, enquanto o irmão está pregando, você está ali, já está vindo a revelação de uma outra forma. A palavra não é de particular interpretação. Eu sei que alguns falam que a Bíblia tem diversas interpretações. Na verdade, ela só tem... É claro que se a gente olhar para a história da hermenêutica, né, a gente viu que Orígenes, pai da igreja, dizia que a Bíblia tem 4 tipos de interpretação, né? A literal, a alegórica, espiritual, histórica, né? Só que hoje nós entendemos que a Bíblia ela só tem uma interpretação, que é a interpretação que o Espírito Santo fala. Então a Bíblia ela só tem uma interpretação. O que nós podemos ter, talvez, é um entendimento um pouco mais aprofundado no texto do que o pregador, ou um entendimento, ou uma forma de explicar diferente. Aí sim. Mas a Escritura só tem uma interpretação, que é aquela que o Espírito Santo concede. Interpretação literal. O que eu falei na EBD domingo passado agora é que muitas das vezes a gente, no calor da emoção, fala que a palavra de Deus ela se renova a cada dia. Na verdade, não. Jesus falou que a palavra é eterna, né? Que se renova sem misericórdia dele. Mas o mesmo texto pode suprir uma necessidade em uma área da vida da irmã, como em outra área da vida do irmão, como em outra, ou seja, ela tem necessidade em diferentes fases da nossa vida, ou situações ou áreas. Sim, porque nesse caso, Agostinho se converteu lendo Romanos. Lutero também. O justo viverá da fé. Se converteu aí. Outros também se converteram lendo textos da Bíblia. Aquele eunuco se converteu lendo o profeta Isaías. Isaías 55. Foi batizado. Isaías 55. Recebeu o Espírito Santo, depois Filipe. E ele seguiu a vida dele. Filipe sumiu, né? Desapareceu do mapa. Depois apareceu em Azoto. E foi evangelizando até chegar Mas esse sumir dele ele só perdeu de vista, né? O único só deve ter perdido de vista. O Espírito Santo tirou ele de onde ele estava e o levou até Azoto. Ele foi trasladado. Não no carro de fogo, Entendeu? Foi um ato miraculoso do Espírito Santo. Né? Mas vamos lá então. Credibilidade ou veracidade. A Bíblia ela tem credibilidade e tem veracidade. Nós vimos sobre isso. A Bíblia ela é precisa historicamente falando. Quando a gente vai para a universidade estudar história antiga oriental está na Bíblia. Império Egípcio está na Bíblia. José, Moisés, e o Império Assírio está na Bíblia. Está lá no livro de Reis, livro de Crônicas. Israel foi para o cativeiro assírio em 721 a.C. O Império Babilônico está na Bíblia. Daniel, capítulo 1. Ezequiel. O Império Persa está na Bíblia. Daniel, lá, que os reis da Média e da Pérsia, Ciro e Dário. Ciro era o rei da Pérsia, Dário era o rei da Média. Conquistaram a Babilônia, venceram. Está na Bíblia. O Império Grego é o único que não está nos 66 livros, mas mostra a influência grega. O Império Romano, aí já é a história antiga ocidental, o Império Grego e o Império Romano, está na Bíblia. Então a Bíblia ela tem credibilidade e veracidade porque ela é precisa historicamente falando. E nós vimos que a Bíblia ela não tem linguagem científica, mas ela tem verdades científicas e nós estudamos sobre isso na semana passada. A Bíblia tem profecias cumpridas que
também nós estudamos na semana passada. Profecias que se cumpriram centenas de anos depois, em alguns casos dezenas de anos depois, da forma, com detalhes, nos mínimos detalhes, como a profecia escreve. Como pode? Acho que o Império Persa, né? O Império que Isaías 150 anos antes tinha profetizado que, O rei Ciro, né? o rei Ciro, Isaías profetizou cerca de 200 anos 200 anos. antes. E até mostraram para ele. Ciro é o meu ungido, Né? libertará o meu povo e tal. E aí, quase 200, ou 150, quase 200 anos depois, Ciro vai ler o livro do profeta, né? Isaías, e ele cumpre. Volta para Jerusalém. Do tempo. Ah, Ciro se converteu? Não sabemos. Ah, mas ele não deixou os filhos de Israel voltar, os judeus voltar? Deixou. Mas então, essa era a política do Império Persa. Essa era a política do Império Persa. Se a gente for ver relatos de outros povos que eles libertaram, ele também vai ter uma palavra lá de elogio aos deuses dessas terras. Né? Nós não podemos dizer com precisão que ele se converteu, mas nós podemos dizer com precisão que ele foi instrumento de Deus para liberar o povo de Israel, para voltar para Jerusalém e reconstruir o templo. Ok? Prova arqueológica e histórica da credibilidade e da veracidade de Deus, da Bíblia, aliás. Prova arqueológica. Até pouco tempo atrás, isso quem fala muito também é o Dr. Rodrigo Silva, até pouco tempo atrás, os críticos da Bíblia diziam que a Bíblia ela contém erros. Por quê? Perdão, tá? Porque os arqueólogos encontraram uma peça de argila que era o papel da Babilônia antiga. Eles usavam peça de argila para escrever e não papel, né? E nessa peça estava uma lista dos reis da Babilônia. E o último rei da Babilônia foi Nabonido. E os críticos diziam, tá vendo? A Bíblia está errada, porque é fala de Belsazar. Mas aqui, ó, esse documento arqueológico diz que foi o Nabonido, o último rei de Israel. Os arqueólogos estavam escavando lá uma torre, encontraram um cilindro. O cilindro é um objeto assim, né? Mais ou menos assim, não sou muito bom para desenhar, os irmãos sabem muito bem. Obrigado pelo rum. E aqui tinha algumas escritas, é claro que não dessa maneira aqui, né? A escrita cuneiforme, ela é mais ou menos assim. Isso é cuneiforme, forma de cunho. Mais ou menos assim, né? E ali eles leram, nesse cilindro, Nabonido elogiando o seu filho Belsazar. Eles falaram, não, então, a Bíblia diz que... Não tinha cumprimento. Então, comprovaram a existência histórica de Belsazar. Belsazar era um vice-rei. Nabonido teve que viajar e impulsou seu filho Belsazar como um vice-rei. Tanto que no livro de Daniel diz que aquele que interpretasse está escrito na parede seria o terceiro no reino. Por que terceiro? E não segundo como José. Porque já tinha o primeiro. Belsazar era o segundo. E Beltesazar, Daniel, né? Seria o terceiro. Entendeu? Outra coisa, os críticos da Bíblia diziam que o rei Davi nunca existiu. Isso, especialmente
um arqueólogo israelense chamado Israel Frankenstein, ele disse que Davi nunca existiu e que nunca houve um reino unificado em Israel. Até que os arqueólogos encontraram duas peças históricas. A pedra... Misericórdia. A pedra moabita vem a inscrição Beit David. Beit David significa casa de Davi. Beit, lembra? Betel, casa de Deus. Belém, casa do pão. Na verdade é Beit Lehem. No hebraico é Beit Lehem. Belém no hebraico é Beit Lehem. Beit, casa. Lehem, pão. Então, Beit David significa casa de Davi. E encontraram uma outra peça arqueológica, que agora não lembro o nome dela, se não me perdoe por essa falha, e também traz a expressão Beit Davi. Aliás, é uma pedra aonde tem um rei se dobrando diante do rei da Síria. E ali está a casa de Davi também, comprovando a veracidade histórica do rei Davi. Diziam que, tudo bem, Davi existiu, mas não foi mais do que um líder tribal. Os arqueólogos encontraram isso recentemente, as ruínas do que foi o palácio do rei Davi. Os estábulos de Salomão. Vários poços. Em um daqueles poços, Jeremias foi jogado. No pátio do palácio, vários poços. Em um daqueles, Jeremias foi jogado. A arqueologia comprova a veracidade das escrituras e a história, como já foi falado, né? Comprova a credibilidade e veracidade da Bíblia. Integridade. A Bíblia, olha, já foi falado sobre isso, são 66 livros. Escritos em períodos diferentes. Um período de 1600 anos. Por pessoas de culturas diferentes. E de lugares diferentes. Moisés escreveu no deserto. Lá, os 4 primeiros livros do Pentateuco, ele escreveu no Monte Sinai. O livro de Deuteronômio ele escreveu quando ele estava ali diante de Canaã, às margens do Rio Jordão. Josué escreveu na Terra Prometida, Samuel também, Daniel na Babilônia. Esdras no Retorno. Mateus, Marcos e Lucas. Mateus escreveu para os judeus. Marcos escreveu em Roma, para os romanos. João escreveu em Éfeso, para a igreja. Né? O mundo está cansado, estou percebendo. Fica à vontade. Deus vai recompensar seu esforço, tá? Amém. Toma um cafezinho. Oi, não, mas só tomar café por assim da zia. É verdade. É verdade. Paulo escreveu em vários lugares diferentes. Apocalipse, escrito em Éfeso, mas uma cópia, ou pelo menos algumas anotações, João fez na ilha de Patmos, por pessoas diferentes. Pessoas simples, Amós, Pedro, João, pessoas simples, mas também por sábios, Paulo, Lucas, Moisés, Esdras, Daniel. Daniel foi encontrado 10 vezes mais douto, ele e seus 3 companheiros, do que todos os outros sábios da Babilônia. Isaías era erudito. Ele escreveu, Deus me deu uma língua erudita. Jeremias. E mesmo assim, Salomão, bem lembrado de Salomão, e mesmo assim ela não se contradiz. Ela se
completa. Isso diz respeito à integridade da Bíblia. Inerrância e infalibilidade. Isaías capítulo 50, isso aqui é até assunto da escola dominical também, de domingo que vem. Isaías 55, 9 a 11, quem achar primeiro pode ler, por favor. 55, 9. 9 a 11. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Até o 11. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, é para lá, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir, e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia. Antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Obrigado. Né? Ou seja, a palavra ela não torna para Deus vazia. Ela faz aquilo para o qual Deus a enviou. Quando nós estamos pregando, não estamos jogando palavras fora, não. A palavra é como uma flecha na mão de Deus, que atinge o coração do pecador. É como uma espada de Deus que atravessa a alma do pecador. Ela não volta vazia. Eu estava conversando na escola dominical, o pastor Josei deu exemplos maravilhosos, né? E nós também. O pastor José contou uma história verídica e interessante. O cara foi preso. Na cadeia. Fez o que não devia, foi para a cadeia. Um rato pegou um rato, estava com um folheto e deixou o folheto na cela daquela pessoa. E a pessoa leu o folheto e se converteu. Evangelista. Oi? Evangelista. Hoje ele é evangelista. O rato foi a mesma palavra que eu falei para o pastor Jesus. O rato é evangelista. Não, sério. Outra história contada pelo pastor Jurandir Leal, que foi meu professor no CT Sérgio. A gente não evangeliza, não completa na rua, evangelizando. Aí o irmão deu o folheto para uma pessoa, a pessoa pegou e jogou fora. Aí veio o outro, pisou no folheto e agarrou. Aí chegou em casa, ele sentiu que tinha um negócio agarrado no pé, ele pegou e viu. Aquela palavra falou no coração dele. E ele se converteu. A palavra, então, ela é infalível e inerrante, ou seja, a Bíblia, ela não erra. Eu me converti ao ler o Salmo 27. Interessante, o que Me diz Salmo converti 27? em casa. O que diz Salmo 27? Aqui. Eu me converti em casa. Já fui para a igreja, já não queria saber quem ia pregar, qual era a mensagem, já estava. Glória a Deus. Tinha quantos anos, presbítero Rafael? Tinha 29. 29. Que bênção. Aqui. Leia aí pra assim, gente, por favor. até o verso 4. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados, meus adversários e meus inimigos investirem contra mim para comerem as minhas carnes, tropeçarão e cairão. Ainda que o exército me cercasse, o meu coração não temeria. Ainda que a guerra se levantasse contra mim, nele confiaria. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Foi esse texto aqui Glória a Deus. que me converteu. Tremendo. Se convertesse, Tremendo. Então, um texto bíblico. Então, quando diz que a palavra de Deus é inerrante, significa que ela não tem erros. certeza. Não tem erros na palavra. Ah, mas não tem erros de grego? Pode até ter erros